Uma ótima tarde de domingo, dia 8 de novembro de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Hoje vamos estar lendo 2 Crônicas, capítulos 3, 4 e 5. Por quê? O capítulo 3 ele tem apenas 17 versículos. Estive já olhando, o capítulo 4 tem 22 e o capítulo 5 apenas 14 versículos. Então, estamos colocando a nossa leitura em dia novamente. A construção do templo começa. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente, de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a altura de 120, o que dentro cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves, e os umbrais e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade, das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados. A asa de um deles, de 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, de 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Então aqui terminamos o capítulo 3. O capítulo 4 vai dizer o altar e o mar de bronze. Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura.
Fez também o mar de fundição, de 10 côvados, de uma borda até a outra, redondo, e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição, e estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto entre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro, e tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas. E o que pertencia ao holocausto o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas, isso mesmo, portadas, para o pátio. E as suas portas cobriu de cobre. E o mar pôs ao lado direito para a banda do oriente, para o sudeste. Também Hirão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Hirão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias, pôs sobre as bases o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os seus utensílios fez Hirão Abi ao rei Salomão, para a casa do Senhor, de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para as acenderem segundo o costume, perante o oráculo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Imagina que maravilha! Vamos agora para o capítulo 5, que vai dizer: a arca é levada para o santuário do templo. Assim,
se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro, e todos os utensílios, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. A arca é levada para o santuário do templo. Aqui o primeiro subtópico deste capítulo. Então, Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os principais dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os levitas levantaram a arca e a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas que os fizeram subir. Então, o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que se não podiam contar nem numerar, por causa da sua multidão. Assim, trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, à santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o altar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então, os varais sobressaíram para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Hoje, parando aqui, terminamos então o capítulo 5. Hoje, como eu disse esses dias, o templo do Espírito Santo é você, é o teu corpo, sou eu, somos nós. E essa glória, ela é permanente na nossa vida, porque aqui dentro desse coração assentado está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus, o nosso amado Salvador, o amado da nossa alma. Vale a pena servir esse Deus, não é? Hoje somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então já vamos deixar aqui programada a nossa próxima leitura, a última de hoje, Jeremias capítulo 32. Por que vamos só ler um capítulo? Porque ele é bem extenso. Então nós gastamos 14h46. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor. Até daqui a pouco. Amém?